Olá, sejam bem-vindos ao programa Estúdio Rural. O programa Estúdio Rural de hoje vai tratar de um assunto que é alvo de muita preocupação por parte dos produtores pais. Hoje, a sucessão no campo está se tornando difícil, uma vez que, se o produtor não colocar de imediato para o seu filho essa necessidade, eles vão para a cidade e o negócio no campo, depois de muitos anos de investimento, fica para trás. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o palestrante Arnaldo Souza, que é coach nesta área, faz várias palestras explicando essa questão da sucessão. Arnaldo, como que está essa situação, qual é a aceitação hoje dos produtores em relação à sucessão familiar? Miguel, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite de estar aqui. É uma honra participar do seu programa. A sucessão familiar, ela sempre esteve na pauta, não é? Nós tivemos, durante anos e anos, familiares crescendo de qualquer jeito. As famílias crescem no agronegócio, e o agronegócio, os não números... cresce nas famílias. Exatamente. Você vê que o agronegócio representa grande parte da nossa balança comercial. E sempre é o agronegócio que segura esse país, não é? Então, partindo dessa premissa, nós começamos a perceber que existe uma carência no mercado, que é a consultoria, só que a consultoria sem um apoio emocional, ela não funciona. Para você ter uma ideia, Daúde, eu conversei com um amigo meu que é advogado, especialista em sucessão familiar, e ele me disse uma coisa: Arnaldo, na sucessão familiar, às vezes a gente recebe o empresário para falar, para pedir um apoio, ok, a gente entrega tudo para ele. Entrega lá os processos de como ele pode ajustar o compliance, ajustar todo o processo de reestruturação familiar, né? Mas aí no final ele fala assim, olha, gastei rios de dinheiro com isso, obrigado, mas eu vou seguir do meu jeito. Vamos entender bem essa realidade. Essa nossa geração, eu me lembro que ela vem da época do Jeca Tatu, que ser produtor era uma realidade que ninguém queria. As pessoas colocavam seus filhos para estudar nas cidades e queriam que os filhos tomassem outro rumo. Num passado bem recente, o agronegócio brasileiro tomou uma proporção significativa em relação à produção no campo. E hoje o agronegócio ele é um ponto importante para o produtor, para a produção agrícola. Talvez agora os pais estejam despertando para a necessidade de que o seu filho se especialize, se forme e venha para o campo para continuar investindo em tecnologia e evoluindo. Na sua palestra, na sua conversa com os produtores, como que você coloca essa transformação que uma geração é muito pouco tempo? Olha, a gente tem, para te dar um dado de realidade, para dar um suporte na sua pergunta, a primeira geração, ela está comprometida em 35%. A segunda geração, ela está comprometida em 4%. Ou seja, muita gente se evade do agronegócio. Porque é evidente que aquelas grandes empresas, é natural que tenha uma sucessão, né? Que é natural. Agora, nós temos o médio produtor. É muito comum nós ouvirmos, né? Hoje já de menos, o produtor falar, olha, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Os desbravadores, né, do centro-oeste brasileiro, que foram para lá, sofreram, moraram em barraca, moraram em caminhão, né? Eles acham que o filho pode passar por isso, mas não vai passar mais, porque o agronegócio hoje é outra proporção, né? E mesmo assim, você acha que é difícil incentivar o produtor a manter o seu filho no campo? Não, não é difícil, mas o produtor, na verdade, Daúde, existe um trabalho de berço que precisa ser feito.
Eu conheço o meio oeste americano. Já fui lá no Illinois, já fui lá em Iowa, né? O meio oeste americano, como que funciona? O produtor rural, ele vai naquelas lojinhas da John Deere e compra o tratorzinho para o filhinho já começar a brincar de produtor rural. Aqui no Brasil, ele vai começar a brincar de médico, a brincar de advogado, né? E aí, quando ele chegar na idade adulta, ele vai ser dentista, médico, advogado, né? Então, nós precisamos facilitar, introduzir. Ó, eu vou fazer uma correlação muito simples. Eu tenho 2 filhas e eu incentivei-as a lerem muito cedo. Né? Então, é a mesma coisa com o produtor rural, tem que incentivá-los. Arnaldo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com Arnaldo Souza, ele é coach e palestrante a respeito de lideranças do agronegócio e sua sucessão no campo. Fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Estúdio Rural. Hoje nós estamos conversando com Arnaldo Souza, que é especialista em formar lideranças para a sucessão no campo. Arnaldo, qual é a importância do coach na sucessão? Olha, o coach, ele trabalha o lado emocional. Coach é o professor? É um professor, só que ele é especializado em várias ferramentas que vão te ajudar a extrair o que há de melhor em você. Então, se o filho do produtor rural tiver dificuldade em assumir a propriedade, ele tem que se perguntar, qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito? A minha missão de vida tem a ver com os meus pais? Se tiver, como que eu posso me inserir nessa realidade do campo? Né? E o coaching fala muito disso, de missão de vida, de preparo. O coaching, ele é uma ferramenta onde as pessoas, da psicologia positiva, onde as pessoas podem melhorar a sua capacidade através de metas e objetivos. Então, qual era a questão emocional que o filho do produtor rural decidiu não assumir a fazenda, não assumir a propriedade, né? É porque a região é ruim, é porque os pais sofreram, mas porque os pais sofreram não significa que ele vai sofrer, não é? Então, essa questão, Miguel, ela é muito incipiente ainda. As pessoas não entenderam. Tem muita subjetividade nisso. Muita subjetividade. Eu vou te dar um exemplo. A minha família é uma família árabe, libaneses, né? Os meus pais, os meus tios vieram para o Brasil. Eles começaram como mascate, foram vender roupa na feira, depois montaram a sua loja, depois montaram a sua indústria e fizeram, né, como diz, a América. Mas naquela época era fácil, porque o Brasil estava se desenvolvendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque os meus primos, né, filhos dessa geração, não continuaram no negócio. Hoje eles vivem daquilo que os pais deixaram em imóveis, administrando essa situação. E uma vez eu perguntei, mas por que vocês deixaram? Por que vocês não continuaram com o negócio dos seus pais? Não dava, agora veio a China, abriu o mercado, a situação piorou, ficou muito difícil ganhar dinheiro. Hoje existe mercado de rua, que são os camelôs, que concorrem com a gente muito rapidamente. No agronegócio, o que eu percebo aqui no Canal Rural é a dificuldade que o produtor rural tem em obter financiamento, em armazenar, em vender. Como é que você muda a cabeça dele para que o filho continue nessa luta, nesse sofrimento? Na verdade, ninguém muda ninguém. Você tem que ajudar a pessoa a perceber que ele tem um gargalo ali. E esse gargalo chama-se continuidade daquilo que ele vai deixar. Qual é o legado, né? Então, o pai, o dono da terra, ele vai ter que pensar, se perguntar, qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho? O que é que eu tenho que fazer para ele poder mudar? Então, são perguntas. O coach trabalha com perguntas profundas
para que ele possa emergir, não é? E possa criar um novo mecanismo de pensamento. Eu costumo dizer assim, pense diferente para que os resultados sejam diferentes. Se você pensar igual durante a sua vida, durante como foi sua vida inteira, os resultados vão continuar iguais. Então, o coaching entra nesse processo de trazer uma nova vida, um novo oxigênio para a gestão, tá? Então, aí ou seja, tentar fazer com que os filhos vejam que o negócio do pai, talvez se adaptando a uma nova realidade econômica, uma nova realidade socioeconômica, possa ter um outro desfecho. Exatamente, exatamente. Ele tem que perceber que há históricos, há relatos de que o pai construiu o consultório dentário do filho. Da onde veio aquele dinheiro? Da abobrinha, da soja, né? Então, aquele dinheiro era o dinheiro do campo. E ele não percebe que quem pagou a faculdade dele foi o homem do campo, foi o pai, foi o dinheiro do campo. Você tenta mostrar esse lado. Agora, eu vou contar para você um caso interessante, né? Eu estou falando muito aqui porque eu acho que é importante a gente debater esse assunto, que a mim me interessa muito. Eu tenho um amigo, né? Tenho um amigo que ele foi presidente de uma grande empresa. E ele um dia chegou para mim e falou, Daúde, eu estou com o saco cheio desses meus assessores, desses meus consultores. Eu falei, mas por quê? Ele falou, os caras vêm aqui, sentam na minha mesa, mostram os mapas, ó, a empresa tem que fazer isso, isso, isso. Aí um dia eu levantei da minha cadeira e falei para um consultor, senta aqui no meu lugar e faça o que você está me prometendo dentro das condições que eu tenho na empresa. Disse que a pessoa ficou assustada. Você acha que o produtor rural, às vezes, tem a vontade de dizer isso para você? Ó, Arnaldo, vem cá, vem tocar o negócio aqui, convence meu filho a ficar na... Eu já ouvi milhões de vezes esse assunto. Isso não é novidade. Olha, quando... é o seguinte, quando alguém mexe na ferida, a primeira coisa que você faz é o quê? Reagir. Reagir. Exatamente. Toda ação tem uma reação. Arnaldo, vamos para mais um intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com o Arnaldo Souza, que é especialista em sucessão familiar. Fique aí que nós já voltamos para o terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Estúdio Rural. Hoje eu estou conversando com Arnaldo Souza, que é um especialista em sucessão familiar, é coach. Arnaldo, esse é o último bloco. Eu gostaria de tentar concluir esse assunto. Quais são os desafios que nós temos pela frente nessa questão de sucessão? Tem grandes consultorias aí que fazem palestras, bancos, que tentam colocar para o produtor rural essa questão da sucessão, evidentemente, porque é um assunto muito importante. Quais são os desafios? Sim, o principal desafio é envolver o poder público nessa questão e o governo do Estado de São Paulo está aberto para isso. Eu estive em reunião na Secretaria... O que eles podem fazer? O que eles podem fazer é abrir a Secretaria, colocar as pessoas envolvidas os agricultores para ouvirem mais palestras sobre sucessão familiar e fazer com que as pessoas tenham maior consciência, fazer uma campanha para isso, sabe? E o doutor Amorim, que é secretário lá da Secretaria da Agricultura, um dos secretários, né? Ele dá suporte ao secretário, ele está aberto, eu estive lá com ele em janeiro, ele está aberto para introduzir o coaching nesse processo. A GV fez um trabalho, o Fábio Mutuoka, que foi meu professor na GV, eu fiz gestão estratégica em agronegócio lá, e ele também está aberto para estar falando sobre esse assunto, e eu acho que a academia, mais a Secretaria de Estado, mais as pessoas, né, tem que se abrir para isso. E eu quero lançar um desafio aqui. Eu estou abrindo 10, eu vou dar 10 sessões de coaching grátis para as 10 primeiras pessoas que me mandaram e-mail. Por quê? Eu quero fazer com que as pessoas entendam o que é o coaching. Tá? E qual que é o seu e-mail? Meu e-mail é arnaldo, de Souza, Souza com S.com.br. Tudo junto, Arnaldo? Arnaldo, @arnaldodesouza com S.com.br.
as pessoas, os 10 primeiros que me mandarem um e-mail, vai ganhar coaching gratuito. E quanto tempo qualquer lugar do Brasil eu faço por quanto Skype. Tempo esse curso? O coaching são 10 sessões de 1 hora. Uhum. É uma terapia em 10 sessões. Quer dizer, ele fala o problema dele e aí você vai orientando. Isso, para ele poder entender. E como é que você está sentindo a evolução desse assunto? É bem aceito perante o produtor? Tem resistências, o produtor está acostumado a fazer há 100 anos a mesma coisa, 100 anos eu estou exagerando, mas ele está acostumado sempre a fazer a mesma coisa, e quando há novidade, ele fica acuado às vezes, porque deixar o controle na mão de alguém é difícil. Você sabe que você fala uma coisa importante, o produtor rural, ele realmente às vezes tem resistência a determinadas tecnologias, né? Mas eu vejo, né, pelas minhas andanças pelo Brasil, que o produtor mudou muito. Antigamente, você ia para o centro-oeste brasileiro, tinha produtor que tinha um mapinha, que ele marcava todo dia o clima. Ah, hoje choveu de manhã, temperatura, umidade, Aí ele projetava o futuro de acordo com aquele mapa. Mas ele chegou à conclusão que aquilo ali não era muito evidente, e passou a acreditar mais na meteorologia. Isso foi uma grande mudança, né? A tecnologia hoje a gente tem sistemas de solo que identifica por metro quadrado qual é a consistência do solo. Então o produtor evoluiu muito, mas você sente dificuldade que ele não quer evoluir nessa questão da sucessão. Tem que evoluir na mente. Tem que evoluir na sua forma de pensar. É lógico que ele está deixando a tecnologia entrar. Esse é um ponto. E é um ponto muito importante. Vamos fazer uma experiência, vai. Nosso programa está caminhando para o final, tem alguns minutinhos. Você olha para aquela câmera, do lado de lá está o produtor rural e você tem 1 minuto e meio para convencê-lo de que o coach é importante na sucessão familiar. Perfeito. Desafio aceito. Produtor rural e produtora rural. Tá. Eu diria para você que o que é mais importante para a sua vida? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos, para a sua descendência? Esse legado tem a ver com aquilo que você plantou na sua vida. Aquilo que você construiu ao longo do seu caminho. Esta construção depende das suas descendências. E essa descendência precisa entender qual é a necessidade dessa descendência assumir o controle, ou melhor, acompanhar, antes de assumir, acompanhar o desenvolvimento da sua terra. Então eu diria para você, o coaching é fundamental para mudar a estrutura interior. Mudando a estrutura interior, eu vou dizer para você, quem ganha é a fazenda, quem ganha é o teu bolso, porque você vai passar a ganhar mais, quem ganha é o seu filho, que a família vai estar reunida em volta da sua terra. Eu diria que esse trabalho é um trabalho chamado Em Busca da Felicidade. Perfeito. Arnaldo Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Estúdio Rural. Bom, este programa e outros programas do Canal Rural você pode acessar pelo site que está aí na sua tela, www.canalrural.com.br. Até o próximo programa.